8h38 e o projeto podcast do intervalo tá de pé, qualquer hora dessa sai. Tem, claro que durante o intervalo aqui a gente faz uma resenha muito boa também. Mais descontraído, né? Porque aí desliga as câmeras e microfone, mas sempre com ideias interessantes. Hoje no programa, quarta-feira, gostaria que fosse sexta, mas ainda não é, quarta-feira, dia 17 de agosto, conversando com o Fabiano de Paula, presidente da Fundação Municipal da Infância e da Adolescência, da Infância e da Juventude. Eu não sei de onde eu tirei a adolescência aqui, mas tem adolescência e juventude também não, né? Só da infância e juventude, E no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e ocupacional, né? E medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, com apoio de Green Energia Solar. Arnaldo, por favor, abre esse bloco aí, por gentileza. Vamos lá, Fabiano. Eu queria voltar a um assunto que foi destaque em relação às casas de acolhimento lá em 2021, em março de 2021, após uma inspeção do Ministério Público, que constatou a falta de alimentos, a falta de... nos 8 equipamentos, né, faltava alimentos nos 8 equipamentos da Fundação Municipal de Infância e Juventude de acolhimento a essas crianças e adolescentes. Eu queria saber hoje qual é o panorama geral nesse sentido de infraestrutura, tanto na questão de alimentação, veículos para atender as demandas da Fundação, tanto nas casas de acolhimento, quanto a eficaz e necessária atuação do Conselho Tutelar, o próprio prédio do Conselho Tutelar, que tinha queixa também em relação à estrutura desse local. Já deu para, pelo menos, arrumar um pouco mais em todos esses setores, ou ainda precisa de tempo para colocar da maneira que você, como presidente, gostaria de ver? A gente sabe, né, que o governo passado deixou a situação do município em estado de verdadeira calamidade, né? E assim que eu assumi a presidência da Fundação da Infância e Juventude, eu me deparei com essa questão da falta de alimentos, né, nas nossas casas de acolhimento. Então, assim, rapidamente eu já reuni a equipe para que a gente pudesse fazer uma força-tarefa para que não pudesse faltar nada, né? Eu me reuni com o meu gerente de compras à época e a gente começou a ver nossos processos licitatórios, a dispensa, o pregão, sobre carne, sobre gêneros alimentícios, hortifruti, tudo que a gente poderia dar, assim, um andamento, uma celeridade para que a gente pudesse ter hoje, conforme já está, os nossos almoxerifados, tanto nosso almoxerifado central da Fundação, como das nossas 8 casas, que ele tivesse bem abastecido. Então, assim, graças a Deus, hoje a nossa realidade é outra, é bem diferente. A gente tem realmente o nosso estoque bem abastecido, nosso estoque também de medicamentos também bem abastecido, né? Todas as nossas necessidades. Hoje a gente não tem necessidade de nada, assim. Conforme eu disse anteriormente, hoje nos acolhimentos as crianças são muito bem tratadas, graças a Deus. Hoje a nossa questão está bem, assim, tranquila. Mas às vezes algumas pessoas me perguntam assim, mas vocês precisam de doação? Não, a gente não precisa de doação. Doação é sempre bem-vinda, né? Quem quer fazer doação, seja o que for, seja roupa, alimento, é sempre bem-vindo. Mas vocês estão com necessidade? Não temos necessidade, mas doação sempre bem-vinda, claro. E a situação também dos veículos. Os veículos completamente sucateados, né? No governo anterior não tinha revisão de veículo, não tinha seguro, não tinha nada. Colocaram os veículos ali. No dia da nossa entrega dos novos veículos, até o prefeito citou por que foi comprado os novos veículos da Fundação. Nós compramos 6 novos carros e no governo anterior, né, uma Kombi pegou fogo junto com as crianças dos acolhimentos no trânsito e foi o que o Ministério Público instaurou um inquérito civil que culminou em uma ação civil pública e
e o resultado da sentença foi a compra de novos carros para a fundação. Só que à época, o antigo prefeito ele comprou carros que, conforme dito pelo Ministério Público, não eram carros, eram mini carros, que não serviriam para atender a fundação. Né? Ou seja, carros pequenos que uma criança ou um adolescente com deficiência, que às vezes precisa carregar uma cadeira de rodas, não ia ter como colocar uma cadeira de roda dentro daquele carro. Né? Um carro pequeno. Então, a própria promotora disse, a sentença não foi cumprida. E pelo princípio da continuidade do serviço público, a sentença agora é minha, uma sentença que já foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A sentença caiu para mim, eu tive que cumprir, e foi quando a gente conseguiu agora, né? O prefeito nos deu esse novo presente, aí, esses 6 carros novos para que a gente pudesse atender as 8 casas de acolhimento. Então, assim, graças a Deus hoje a gente está com a nossa frota, né, de carros novos agora. Os carros antigos a gente conseguiu fazer um bom trabalho de recuperação deles. Os conselhos tutelares também, através dos kits, né, das emendas parlamentares, a gente conseguiu, dos kits das emendas parlamentares não, dos kits do governo federal, né, que vieram dessas emendas, a gente conseguiu novos carros também para os conselhos. Foram 4 carros ao todo, né, carros adesivados já do governo federal, e só um conselho que ficou sem carro. Mas esse conselho que ficou sem carro, a gente fez um grande trabalho de recuperação nesse carro, para que ele, vamos dizer, não ficou um carro, não é um carro zero, mas é um carro que atende perfeitamente. Né? Eu andei nesse carro para ver o estado dele, ou seja, o carro hoje em dia ele está excelente para o uso e para o trabalho de extrema importância que o Conselho Tutelar faz, ou seja, é um trabalho de extrema importância e que tem a necessidade de ter um bom carro para que eles possam se locomover. Então, assim, todo esse trabalho de recuperação da fundação está sendo feito ainda. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho que dia após dia, mês após mês, a gente está nessa luta ainda. A gente lá, né, o nosso departamento financeiro, né, na pessoa do Gustavo, que é o meu gerente financeiro, nós fizemos ali um trabalho de recuperação também, porque a fundação não tinha uma certidão negativa de débitos há mais de 5 anos, agora 6 anos, né, 2022, então, ou seja, 6 anos sem ter, 5 anos no caso, porque a certidão nós conseguimos ano passado. Então, assim, a gente já tem uma certidão negativa de débitos, né, então a gente consegue hoje em dia emendas, né, verba do governo federal para a própria fundação, e a estrutura também de internet. Nós estamos mudando também toda a estrutura, todo o cabeamento que é antigo. Eram feitos alguns reparos, né? Ou seja, a fiação era toda antiga, a gente está fazendo todo um trabalho para mudar o cabeamento todinho e mudar os contratos também, para aumentar a potência da nossa internet. Porque os conselhos tutelares, eles têm que preencher o CIPIA, né? que é um banco de informações que eles têm que preencher, né? Para uso deles mesmos, e quem não preencheu o CIPIA, a partir de 2023, não vai ter mais direito aos kits do governo federal. Né? Esses kits, geralmente, não são só os carros, né? Carros, computadores, ar-condicionados, bebedouros, ou seja, uma série de coisas que os conselhos tutelares recebem, se não preencher, não recebem. Então, esse ano a gente já conseguiu, né? Conseguimos o carro, conseguimos bebedouros, ar-condicionado também, computador também chegou. Então, assim, a gente está nesse trabalho ainda de recuperação da fundação, né, como um todo. E graças a Deus as coisas estão andando muito bem, né? As coisas estão andando. De onde a gente, desde quando a gente pegou a fundação para hoje, se a gente for fazer uma comparação, eu sempre gosto de relembrar nas nossas reuniões que de onde a gente veio, né, o avanço que a gente já teve, né, foi grande. Graças a Deus aí, com a parceria também dos outros secretários, né? A gente fala do Almi aqui agora, né? O professor Rodrigo Rezende, secretário de controle também, que tem dado um grande apoio, né? Da primeira-dama, Tassiana, do prefeito Vladimir, ou seja, é um governo unido, graças a Deus. Né? A gente tem tido assim, um grande apoio, e do próprio legislativo também, dos vereadores da base.
Fabiana, agora eu perguntei também sobre a questão da estrutura do Conselho Tutelar, do local de trabalho mesmo do Conselho Tutelar. Se não me falha a memória, nós recebemos uma vez uma denúncia de que a estrutura não estava muito legal, precisava de reparos. Já foi feito algum tipo de reparo? Tem alguma coisa prevista? Então, o Conselho Tutelar 3 e 4, que é aquele ali do centro, ele que fica em frente ao Palácio da Cultura. Ele é um imóvel próprio do município. Ali em cima também funciona o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, é um prédio ali que funcionam 3 órgãos ali, né? 2 conselhos e o conselho da criança. Esse prédio ele é próprio e a gente já tem um processo instaurado para poder fazer a reforma. Foi feito um paliativo ali, mas vai ser feita sim uma reforma, já tem um processo licitatório para que a gente faça uma reforma. E nas 8 casas de acolhimento também foram feitos paliativos, né, que agora vão ser feitas reformas, inclusive a reforma de um acolhimento institucional que ainda não está em funcionamento, que ele fica lá em Guarulhos, na rua Rio Bonito. Ele vai ser um novo acolhimento institucional, porque dos 8, 4 não são próprios. 4 são alugados. Então a gente vai sair de mais um aluguel para a gente entrar no imóvel próprio, né? E por falar em aluguel também, foi mais uma grande vitória também nossa, enquanto governo, porque nós assumimos a fundação, né? Na verdade o governo municipal atual, quando assumiu com um descrédito de fornecedores, né, de locadores de imóveis, né, dizendo a prefeitura não paga, Hoje é um quadro que já está assim, que mudou completamente. Todos os fornecedores eles já acreditam no atual governo e na fundação também. A gente precisou fazer a mudança do Conselho Tutelar 2 lá em Guarulhos, a gente precisou mudar de casa e nós levamos praticamente uns 5 meses para poder fazer a mudança. E, por fim, a gente conseguiu fazer a mudança. Foi uma grande vitória, porque já era alvo também de um inquérito civil público. E quando a gente precisou fazer a mudança de casa do Conselho Tutelar 1, que também funciona lá em Guarulhos, foi agora há pouco tempo. Eu não sei se vocês chegaram a ver em alguma matéria a mudança do Conselho Tutelar 1. A gente conseguiu fazer a mudança, o contrato de locação, em 1 mês. Ou seja, toda essa movimentação, isso para nós representa o quê? Que agora o governo municipal tem crédito. A gente consegue convencer um proprietário de uma casa a alugar a casa para o município. A gente consegue convencer um fornecedor de gêneros, um fornecedor seja de qualquer coisa, a acreditar. Não, hoje em dia o município paga, como paga todos os servidores em dia, né, como a gente tem feito, a gente recuperou esse crédito também. Então isso foi bom para a gente. Não, desculpa, fazendo jus, o Rafael até dezembro ele conseguiu pagar em dia, mesmo com outra arrecadação, não saindo aqui com defesa de ninguém, nem tem carta branca para isso, nem quero também, não ter esse compromisso não, mas não, assim, falhou, errou, mas vamos dar a César o que é de assim, em relação à questão da fundação. Mas ficou a folha de 10º, né, Arnaldo? Ficou 10. A folha de RPAs ficou também 6 de RPA ficou 6 meses sem pagar. De médico ficou. De RPA, salvo engano, acho que foram 6 ou 7 meses sem pagar. Não me recordo agora, né, a quantidade de meses, mas foi por aí. E Vladimir não pagou porque ele alega que esses RPAs precisam provar que trabalharam. A folha dele, do governo dele, desde quando o prefeito Vladimir assumiu, está toda paga. Toda certinho. Eu estou só falando assim, o salário está em dia, está ótimo. E com relação aos fornecedores... Bom é se voltasse aquele tempo de pagar dentro do mês trabalhado. Sim. Mas a questão do fornecedor... Com relação aos nossos fornecedores, vamos dizer, estavam em dia? Não. Tivemos que fazer várias TACs, né, e alguns reconhecimentos de dívida. Porque se o imóvel foi usado, ele tem que pagar. Né? Então, assim, e isso foi como a gente teve que fazer essas TACs, né? E esses termos de reconhecimento de dívida, ou seja, isso supõe-se que não foi pago anteriormente, que a gente está tendo que pagar agora, a gente está acertando, a gente está sendo fiel aos nossos fornecedores. Fabiano, agora teve um outro ponto também, a gente falou de infraestrutura na questão de espaço físico, mas a gente fala de estrutura, a gente precisa de pessoal também.
E eu recordo, logo depois que o vereador Igor Pereira saiu da presidência da Fundação, para a oposição ao governo Vladimir, mas na Câmara houve uma discussão para prorrogar os contratos da Fundação, e o próprio Igor, mesmo já na oposição, subiu à tribuna e falou sobre a necessidade de prorrogar esses contratos, porque os serviços não podiam parar, até porque ele tinha ficado 3 meses nessa realidade enquanto presidente da Fundação. Mas hoje, qual que é o quadro geral? Teve novo processo seletivo, os equipamentos têm pessoas suficientes para trabalhar, precisa de mais gente, está cobrindo com a RPA. Na questão de pessoal para executar os trabalhos nas casas de acolhimento, nos cursos, a parte esportiva também, que tem atividades esportivas. Enfim, um panorama geral de pessoal da Fundação. Dá para trabalhar com o que tem ou precisa de mais gente? Não, a gente precisa realmente de mais gente para que a gente possa voltar com os cursos. A gente precisa de mais instrutores, né, para que a gente possa voltar os cursos. Agora, com relação à questão das casas de acolhimento, o processo seletivo simplificado ele foi prorrogado por mais 6 meses, porque a questão agora é fazer um concurso público, né? Então, assim, a gente está com esse planejamento de fazer um concurso, porque esse processo seletivo simplificado ele não pode ser mais prorrogado. Então, existe um planejamento, né? Isso não quer dizer que eu não posso estipular aqui ou dizer que vai acontecer em tal data. O planejamento já existe do concurso público. E estamos ainda assim cobrindo algumas partes com o RPA, né? O RPA a gente tem que, vamos dizer, o concurso público, algumas vagas de RPA vão ter que sair, né, para entrar os concursados. Mas isso tudo está sendo planejado ainda. Mas para os cursos, né, repetindo, para os cursos, para o esporte, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ainda existe a necessidade de contratação de pessoal. Então, a tendência, não estamos falando aqui do que é algo já fechado, que vai acontecer, mas é mais provável um concurso público ou um processo seletivo para atender a essa demanda, um novo processo seletivo? Então, é uma situação que nós estamos discutindo ainda, né, enquanto governo. Se nós vamos contratar uma empresa, né, com CNPJ, para que ela possa terceirizar esse serviço, no caso dos cursos e do esporte, se vai ser RPA ou se a gente vai realmente fazer, ou se realmente vão vir pelo concurso. Mas, vamos dizer, é uma situação que a gente está com uma extrema urgência de que ela aconteça, porque se a criança e o adolescente não estão na fundação fazendo curso, fazendo esporte, possivelmente ela pode estar na rua. Ou seja, então é uma urgência que a gente tem de que isso aconteça logo, né, para que as crianças voltem para a fundação, para que elas possam não estar nas ruas. Na sexta-feira passada, o vice-prefeito Frederico Paes, conversando conosco aqui com o Aloysio Abreu Barbosa e com a gente, ele falava justamente sobre isso, que é uma promessa, inclusive, de campanha do Vladimir e daqueles programas que a gente fez aqui na eleição, com todos os candidatos, todos os pré-candidatos, depois todos os candidatos. Ele falava sobre isso. E eu até me lembrei, foram duas empresas em Campos, uma Fundação José Pelúcio, numa época, e depois se não me falha, Facilite, né? Sim. E aí ali, porque o RPA não tem direito a nada, nem carteira assinada o RPA tem. Depois até para provar que ele trabalhou, como esse caso eles ficaram atrasando, não consegue. Porque se ele assinou a folha está onde? Deve estar na prefeitura, já era. Bom, esse é um caminho também, mas o ideal é concurso, né? O ideal é concurso, né? Pela própria Constituição a gente já entende, né, que a questão é concurso público, mas fora isso a gente tem que ver como que está a arrecadação do município, a parte financeira, ou seja... E falar com o professor Weiner, mas ele é muito pão duro. Olha só, o professor Weiner tem nosso carinho, ajudado muita gente também. Muito inteligente, mas é preciso reconhecer também a necessidade, se for entrar nessa área que tem que ser com ele, de reajuste também. Não, acho que nem reajuste, é uma equiparação salarial, outro programa aqui, né? Então, todo mundo vai... Aliás, os servidores seguem ainda nessa luta, né? Você tem o limite constitucional de gasto com folha de pagamento, né? Sim. Esse é um problema de Campos gigantesco. Por quê?
abrindo um parênteses aqui na entrevista do Fabiano para falar sobre isso, né? Mas é porque você tem de um lado o servidor que merece, como você disse, o reajuste, Nogueira, que não é um aumento, é o reajuste salarial. O salário está corroído pela inflação dos últimos 6 anos, e a inflação não é pouca dos últimos 6 anos, estamos com inflação de um ano na casa de 2 dígitos. Então é uma luta pertinente dos servidores. E, por outro lado, existe o cálculo do município, que não pode estourar o gasto de responsabilidade com limite de folha de pagamento. Então precisa ajustar aí esse cálculo, e eu sempre falo isso. Quando a gente entrevistou o Wagner, eu falei, olha, não é uma conta fácil de fechar não, né? E tem a outra, mais um problema para Wagner, mas é para a prefeitura, tem gente aposentando. As escolas estão aí, o processo seletivo chegou a chamar mais de 1.000 professores. É uma coisa que você não vê em grandes cidades, um processo seletivo chama 1.000 professores, cerca de 1.000 professores no processo seletivo de educação. Então o município precisa de funcionário, não tem dinheiro suficiente para pagar o que tem. Não é que não tem dinheiro, é a questão do limite constitucional. Sim. Do gasto de responsabilidade fiscal. Dinheiro o município tem, a prefeitura está com um aumento de arrecadação, mas é um cálculo bem complexo e daria um outro programa só falando desse cálculo aqui. Com certeza. Bom, cálculo também para a gente que aperta aqui é o tempo. Já são 9 horas, o tempo passa rápido. Fabiano, da minha parte aqui, Arnaldo, se caso você tem algum outro assunto aí, mas também da sua, Fabiano, fica à vontade, caso a gente não tenha abordado aqui algum outro tema que você queira destacar, mas sobretudo agradecer a você por estar aqui conosco, obrigado pela entrevista e desejar lá boa sorte sempre. Eu que agradeço, é o que eu estava falando com o Arnaldo aqui no intervalo, né? O tema da infância e adolescência é um tema que não dá para a gente falar em uma manhã, né? A gente teria que, não me convidando, não me autoconvidando, né, para próximos programas aqui, mas tem vários temas para a gente poder abordar, né? Então a gente em uma manhã só ficaria realmente pouco, né? E eu gostaria de agradecer pelo convite, Arnaldo, Beto e Cláudio. Espero retornar mais vezes, sim. Foi um grande prazer. Um abraço aí a todos que nos ouviram e que nos assistiram. E muito obrigado aí. Qualquer coisa procure a fundação. Não, isso aí. Tá lá. Qualquer coisa estamos lá. A sede, para quem não sabe, é aqui na Rui Barbosa. Ali é Rui Barbosa ainda, né? Rui Barbosa 553. 553. Isso, exatamente. Muito obrigado aí a todos, né? Ali é Lapa? Como é que é o nome? Ali é Lapa. Lapa. Neto, obrigado, Neto. Opa, valeu, Nogueira, obrigado, Fabiano, pela entrevista. Como você mesmo falou, é um assunto que a gente poderia ficar aqui bastante tempo ainda conversando sobre, teremos outras oportunidades. E, Nogueira, já estouramos aí o horário também, 9 horas e 1 minuto. Amanhã a gente recebe o Vinícius Patel, que é diretor de operações portuárias do Porto do Açu. A gente vai falar um pouco sobre o panorama econômico da região. O Açu não é só São João da Barra, o Açu influencia demais em Campos e acaba também reverberando em toda a região. Mas como o Patel tem horário para chegar e horário para sair, a gente aproveita o finalzinho de manhã para a gente comentar essas notícias aí. Tem pesquisa nova, né? Você já viu aí? Já saiu aí, é Genial com a Este. Que mostra uma estabilidade, né? Que mostra que o Auxílio Brasil, por enquanto não está mexendo nos números. Mas é aquilo que... É aquilo que você projetou aqui ontem. Finalzinho de agosto. Finalzinho de agosto. Gasolina ontem... Baixando de novo. Já baixou de novo. Não sei se chegou nos postos ainda. Você acha que vai chegar? Aumenta na refinaria agora, 1 hora depois já está mais caro no posto. Agora, quando baixa, tem que esperar acabar o que está... Eu acredito em Papai Noel, Arnaldo. Aqui, mas é sério. E você me prometeu ontem que falaria sobre os fogos ser estampido lá de São João da Barra. Posso falar rapidamente aqui antes da gente encerrar o programa? Mas você falou que se os fogos... a partir de agora foram aprovados aí pela Câmara Municipal de São João da Barra, sem estampido, né? Por outro lado, teve muito barulho, né? Teve muito barulho, né? Que São João da Barra tem uma questão. A CEPERJ, por exemplo, reverbera lá em São João também. Inclusive com vereadores, tanto da base quanto da oposição, de pessoas vinculadas. Mas agora também, a imprensa, algumas pessoas da imprensa, fazem um estardalhaço sem procurar a fundo o que está acontecendo. Qual é o escândalo do CEPERJ? São funcionários fantasmas. Se a pessoa trabalha, não há um escândalo
pode haver ali um tráfico de influência, um tráfico de influência porque indicou, aí é uma outra coisa. E aí a gente vai falar, como eu falei, da coluna do Murilo Diegues. Tem indicação para o governo do Estado. E na prefeitura não tem indicação de vereador, não, que é da base? Eu não estou falando só de Campos, não. Estou falando de todas as prefeituras do país. Um vereador que é aliado do prefeito não indica ninguém, não? Então, assim, temos que tomar cuidado em separar. O grande problema é as acusações, a imprensa tem mostrado, o Ministério Público tem apurado o uso de funcionário fantasma. Aí é dinheiro público sendo usado para fins que não se deve. Ponto. Agora, dentro dos programas, eu falei, eu tenho amigos que trabalham no Segurança Presente, por exemplo, e que trabalham, e que de dinheiro passa por essa questão de indicação e acaba tendo algum reflexo também nessa questão da Fundação CEPERJ. Então, assim, as coisas precisam ficar bem claras. E lá em São João da Barra é isso. Começam a misturar tudo. Pega assim, o Fabiano estava lembrando aqui que ele trabalhou lá com o Alex, que foi presidente da Câmara em 2017 por alguns meses, não concorreu à reeleição. Aí já falam que Alex é vinculado a não sei quem, que é vinculado a não sei quem, que é vinculado a não sei quem, por isso foi ele que indicou. Calma aí. É uma teia que se forma que não é bem assim, nem para um lado nem para o outro. Temos que ter bom senso. Então eu não vou entrar no caso CEPERJ de São João da Barra, porque ainda não está claro qual é a relação de indicação. E o que teve errado de Campos, que ainda não vi em São João da Barra. Assessores de vereadores recebendo também da Fundação CEPERJ. Aí está errado. Até é proibido ter 2 vínculos. Justamente, são 2 vínculos públicos. Aí e teve uns saques também de 43 segundos cada. Também nós tivemos essa... O escândalo é bem complexo, né? Aí não dá é diferente. Não dá pra lembrar de tudo. Você sabe o que eu recebi, Arnaldo? Se você me permite interromper o seu comentário, que não é delicado da minha parte, mas só para acrescentar, se é que vai acrescentar, teve um vereador que falou comigo, Cláudio, o problema não é apurar, eu sou a favor, tem que apurar tudo. O problema é que tem um projeto aqui na roça aqui que tocava aí para não sei quantas crianças, parou tudo. Não, mas é isso que eu tô falando. E tem que apurar. E o projeto era real, funcionava. O cara dava mas aula. Aí, Nogueira, é o que eu tô falando, é muito complexo. É um tipo de... Quando a gente conhece a realidade da situação, a complexidade é muito grande, porque tem que continuar, mas vai continuar sendo base para jorrar dinheiro para coisa que não estaria regular, segundo o Ministério Público. É muito complexo. É uma teia de complexidade que eu acho muito difícil de alguém chegar e dizer está acontecendo isso, e não é uma realidade, não é uma verdade absoluta, não há uma verdade absoluta aí. Há uma investigação que precisa ser apurada e trazer sim a verdade absoluta. E daí separar o joio do trigo. Por outro lado, o fato de ter funcionário fantasma como aponta a denúncia, e aí volto a dizer, é denúncia, não é uma comprovação ainda, o fato de ter já joga uma imagem ruim, até mesmo sobre o que poderia ser considerado bom. Essa é a grande questão. Abrir um parênteses aí para falar CEPERJ, porque às vezes me revolta o fato como as pessoas tratam o assunto colocando tudo no mesmo balaio, e nem tudo está no mesmo balaio, não. Tem que, às vezes, é preciso separar. Até, Arnaldo, mais uma vez te interrompendo. Como diz o procedimento, até que prove o contrário, todo mundo é inocente. Tem suspeita. Teve o caso acho que foi o vice, né? Presidente, comprou uma Mercedes. Sim. Aí você tem casos assim, né? Escancarados. Aí você vai lá, apura, vê o que deu. Mas, até onde se apurou. Agora, hoje em dia, meu amigo... Você tem o tribunal das redes sociais, né? E ali qualquer print vira verdade. Não, e as relações. As relações são as mais esdrúxulas possíveis, em alguns casos. As mais esdrúxulas possíveis. Pega assim. Eu vi, por exemplo, falando aqui de Campos. Pega um nome. Ninguém pode. O que mais tem no Brasil? O homônimo. E aí, o que acontece? Pega ali uma pessoa que é um nome parecido. Às vezes nem é igual, não. É só parecido com o assessor de alguém. Já é indicação de fulano. Nem apura se o CPF é o mesmo, se é a mesma pessoa. Enfim, o jornalismo investigativo, o nome já diz, tem que ser investigativo. Você precisa saber se realmente, antes de publicar... Está tendo um comercial da TV Globo que fala, se você perguntar 3 vezes, quem disse? Por que disse? Qual o interesse em dizer? A gente tem que ter muito cuidado.
Não é só dar voz, não. A gente tem muito cuidado quando a gente dá eco a alguma coisa. E a gente tem que estar muito bem respaldado. Eu tenho 10 anos de redação, 10 anos de redação, mais um pouquinho de jornalismo em assessoria. Eu tenho um maior medo. Eu já fiz uma matéria, quando eu saí da Folha em 2017, Nogueira, meu gravador parou a matéria com o Felipe Quintanilha sobre os números da prefeitura. Matéria dificílima para quem é jornalista, que trabalhar com números não é um negócio muito bom para a gente, não. Meu gravador parou. Eu fui na memória. No outro dia eu falei, pronto, ou acabou minha carreira, ou eu vou ter que agradecer muito a Deus. E Felipe era uma fonte que eu já tinha desde a época de São João da Barra. Liguei para Felipe. Felipe, viu a matéria? Vi, Arnaldo, daquilo mesmo. Eu falei, opa, beleza. Mas você tem que ir convicto. Eu falei, eu vou. Eu lembro dos números que o Felipe falou e vou. Agora, se eu ficasse na dúvida, eu tinha que ligar para o Felipe de novo, ou não tinha matéria para publicar. Na dúvida, não publica. É igual a recomendação para ultrapassagem no trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Não dá. Então, assim, se eu tenho dúvida que um nome de fulano seja realmente fulano, que é vinculado ao vereador X, Y, Z, eu não vou publicar. Na dúvida, eu não vou publicar. Com muita responsabilidade. Justamente, quanto mais você vai sujar a imagem de alguém, você vai vincular. Você é formado em Direito. Sim. Então, assim, você vai sujar a imagem de alguém. É uma responsabilidade muito grande, o que a gente fala, o que a gente escreve. Falando com a avaliação agora que passou a ser espectador ali, que ele está nos ouvindo, do Fabiano, que é advogado. Sim, exatamente. Né? Qual a sua especialidade? Assim, atualmente eu não estou advogando, né? Sim, mas sim. a minha parte é civil. Civil. Então. E aí, Nogueira, só para fechar esse raciocínio, eu não estou aqui defendendo quem está citado no CEPERJ, não. Tá? Eu não estou aqui em defesa dessas pessoas, não. Eles que têm os advogados dele, nem sou bacharel em direito, quanto mais advogado. Mas o que eu estou dizendo é que a apuração tem que ser pertinente, mas não podemos condenar antecipadamente e nem jogar todo mundo no mesmo balaio. Que é um escândalo, o número de saques aqui em Campos assusta, né? Você vê, o Bradesco precisava botar tenda na porta em dia de pagamento para atender a demanda. Então, assim, é algo que precisa ser esclarecido. Salário aí para filho de vereador ganhando R$10.000 para coordenar um projeto que a gente nem sabe onde estava esse projeto. Precisa ser esclarecido. E é uma pena que no Brasil a questão de devolução de dinheiro não aconteça, porque deveria devolver o dinheiro. Se não está. Vai ter que devolver, Vai não. ter? Vai ter, pelo amor não de vai Deus. ter, doutor? Tem que devolver. E se não tiver o dinheiro, que eu já gastei tudo, vamos supor? Tem que dar um jeito, porque... Bota aquela pulseirinha de ferro, né? A gente tem que entender o seguinte, dinheiro público, né, a gente tem que ter uma responsabilidade tem que parar muito com grande. isso. A gente sempre prega isso no dia a dia, né? Seja na compra de um bem, qualquer, o que for, seja em um clips, né? Pra gente colocar no papel. A gente sabe que aquilo ali veio de dinheiro público, que, né, pertence à secretaria tal, fundação. A gente tem que ter responsabilidade. E é isso, vamos aguardar então a apuração, né, e saber se realmente aconteceu ou não a questão de desvio de recursos públicos nesse escândalo. Mas volto a dizer, não dá para colocar todo mundo, né, não dá para dizer que que tudo ali é desvio. Não, tem gente que trabalha. Eu tenho convicção do que eu estou falando por conhecer, inclusive, gente que trabalha. Bem, feito esse parêntese para voltar aos fogos lá de São João da Barra, foi uma lei que foi aprovada, ainda não foi sancionada, vamos ver qual vai ser quando for sancionado pela prefeita Carla Capucci, né? E aí a gente vai saber se ela vai ter a efetiva aplicação. Tenho minhas dúvidas em relação à lei. Por exemplo, no Rio de Janeiro é proibido também, mas há exceção para queima de fogos em Copacabana, que eu já tive a oportunidade de assistir, e é bem barulhento. Eu estava lá estava no prédio, estava até na casa da Soninha Ferreira, lá de Atafona, né? Que eu tenho relação a Atafona, mas também tem residência no Rio, de frente ali na Atlântica. E aí olha, você lá em cima, tá os vidros... Essa questão da queima de fogo, desculpa interromper, eu nunca fui nunca gostei muito de queima de fogos, né? Esse barulho e tudo. Eu sempre, desde criança, eu sempre soube que incomoda muito os cães, né? Os animaizinhos e tudo. Mas, assim, minha convivência com o vereador Leão Gomes, e ele defende muito essa bandeira do autismo, e eu não tinha essa noção de como isso aí perturba os autistas, né? Então, ou seja, é mais uma questão que a gente
que poderia ser muito bem abordada, né, com relação à questão de queima de fogos, né, essa questão de como pode perturbar uma criança autista. Justamente, no projeto da vereadora Joyce Pedro, lá em São João da Barra, destaca essa questão, tanto dos animais quanto dos autistas, idosos, acamados, enfim. Ela tenta abranger todos esses segmentos para justificar. Não é o único município, já vi isso, Cabo Frio aprovou recentemente também. Como eu falei, no Rio de Janeiro já tem essa proibição. Agora, o difícil é a fiscalização, né? Sobretudo em cidade turística, cidade praiana como é a nossa, época de fim de ano. Tem uma empresa conceituada em queima de fogos, inclusive presta serviço para campos, que tem sede lá em Atafona. Nem falei com o proprietário ainda. Eu sempre fui envolvido com festa religiosa lá em Atafona, né? Festa Nossa Senhora da Penha, junto à Irmandade, as outras festas, e aí são várias, são 5 festas lá, que a gente sempre participou, e a gente então tem contato com essas pessoas com queima de fogos, a queima de fogos de chegada de procissão. Na Nossa Senhora da Penha esse ano, inclusive, foi um absurdo, tantos fogos, que eu não sei de onde conseguiram aquilo, porque a Irmandade não quis fazer, né? Eu faço parte da Irmandade Nossa Senhora da Penha, não estou na diretoria. Uma festa lindíssima, né? A festa a gente abre um outro programa para falar aqui. Mas, enfim, a Irmandade não quis fazer a queima de fogos, a prefeitura também disse que não ia fazer, mas fizeram uma queima de fogos gigantesca, porque tem muitas pessoas que colaboram, que acham bonito, na chegada da procissão ali, a queima de fogos, enfim. Então, são coisas que vão precisar se ajustar. Existem fogos. São Paulo já faz a queima de fogos sem barulho, existem esses fogos. Não sei o valor, mas provavelmente é mais caro. E aí... A grande realidade é que o mundo vem passando por adaptações e vai ser mais uma. A gente vai ter que se adaptar. Vamos esperar a sanção, ver qual vai ser a punição, porque também não adianta a lei que não pune, porque se não punir ninguém cumpre. Né? Vamos ver qual vai ser. Agora, o que me chamou a atenção naquele dia, Nogueira, nós vamos estourando, Cristiano puxando a orelha daqui a pouco. Hoje está na minha conta. Então vamos lá. Eu pedi você. O que chamou a grande atenção naquele dia, que foi um dia de uma sessão... Não tem crédito nenhuma, pelo menos bota lá, né? Foi um dia de uma sessão muito ruidosa. Eu até brinquei com isso, entre parênteses, no meu texto, que foi uma sessão muito ruidosa na relação, na oposição, impondo dentro de uma emenda por excesso de arrecadação lá no município uma fatia para aquisição de ar-condicionado para escolas. Impôs. E aí é uma discussão até mesmo do campo jurídico de que entre a divisão de poderes, o que o legislativo pode, o que o legislativo não pode em relação à peça orçamentária do município. Então foi uma sessão muito ruidosa, um embate entre oposição e governo, né? Lembrando que todos eles destacavam que ninguém ali era contra a climatização, mas sim a forma como a oposição estava impondo esse recurso para a climatização das escolas, e isso se acirrou ali no debate. E depois veio essa lei, que depois até, inclusive, a assessoria da Câmara teve que fazer uma matéria separada para dar destaque, porque é uma lei importante e que passou ali meio que despercebido devido a toda essa discussão. Como eu falei, vamos aguardar agora a publicação da lei efetiva no Diário Oficial. O que se aprova na Câmara não é lei, é um projeto de lei que vai para a sanção ainda do prefeito, no caso da prefeita Carla Capucci, e, como eu disse, aguardar para ver qual vai ser a sanção que a lei prevê. Não tive acesso ainda ao inteiro teor da lei para a gente detalhar. Se tiver, a gente fala de novo aqui, até para os campistas que vão passar o Réveillon em Atafona, em Gruçaí, que não são poucos, já fiquem cientes de que não vão poder adquirir tantos fogos desses com estampidos para a virada de ano, Nogueira. Vai se preparando aí. São 9h17. Fechamos por aqui, então. Meu caro Arnaldo, já um bom dia para você, uma ótima quarta-feira, mais uma vez ao Fabiano, que ficou aqui gentilmente, né, educadamente aqui acompanhando e ainda nos ajudando com seus comentários ainda. Muito obrigado. O cachê vai depois. Você põe com o Arnaldo aí. E a você de casa, você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, muito obrigado pelo carinho. De volta amanhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada, moderna, atual em vacinas. Antes de viajar ou no dia a dia, mantenha o seu cartão
de vacinas em dia e o apoio de Green Energia Solar.